O patrão ficou maluco. Forneria original agora com cupom CHARLA10 ilimitado. Peça sua pizza, meu parceiro. É nóis. Você vê na montagem do elenco do Vasco, a diretoria investiu Léo Jardim, Pumita, Léo, Capasso e Piton. Teoricamente, a linha defensiva totalmente trocada e uma linha defensiva ok em termos de nome. Pra ser trabalhada, treinada. Pra ser trabalhada em termos de nome. Pra jogar Série A. Aí é que tá. Não dá pra esse sistema defensivo ser tão vulnerável. Exatamente. Não tem trabalho, não tem, como é que eu vou dizer? Não tem um trabalho de defesa ali. Parece que são bons jogadores perdidos. Exatamente, mas são bons jogadores. Exatamente. Né? São perdidos. Não são tem rumo. Infelizmente, o Maldonado e o Barbieri não conseguiram dar ali um sentido pro estilo. Eu acho que, por exemplo, a questão do investimento, eu acho que a distribuição do elenco foi mal feita, principalmente em relação ao ataque. Você tem ali, você investiu uma boa grana no Pedro Raul e mano Orediano, que o Orediano tá se mostrando um jogador. Se mostrando uma aposta erradíssima. Se mostrando um jogador que não tá pronto. Então. Eu não digo nem que aquela aposta errada, mas para o momento, sim. Um cara de 20 e tantos milhões? Era um cara pra ser... No momento de... Pô, tu vai na Argentina, tu encontra um cara de 20 milhões. E aí é que tá... Pra te entregar ali velocidade, raça. Faltou um pouquinho, na minha visão, criatividade no mercado de você pegar jogadores que estão em fim de contrato. Sim. Pegar jogadores que não Porque estão... foi 18 num dizer. A gente ouviu aqui de colegas de São Paulo que, por exemplo, no Léo não teve nem negociação. O Vasco ofereceu um valor acima. Piton semelhante. Por exemplo, você tem jogadores que não servem muito pra um clube. Não tô dizendo pra pegar só refúgio, não. Não. Mas, por exemplo, o Caio Paulista e o Bicho Araújo estão sendo titulares de São Paulo. Exatamente. E o meio e o lateral esquerdo. E aqui do Fluminense não... Mas o Michel Araújo podia estar sendo importante no meio campo do Vasco? Poderia. Bem trabalhado? Poderia. Então, assim, eu acho que é uma distribuição de elenco mal feita. Passa também por um discurso um pouco fora da realidade. Isso eu falei lá atrás. Tanto dos donos da 777... Principalmente deles, né? Como também do Departamento de Futebol do Vasco. Sim. Que falou que o elenco do Vasco estaria 80% pronto já em abril, se eu não me engano. Que se iludiu claramente com o Campeonato Carioca. Não pode. Quem tá conduzindo o departamento do trabalho tem que saber do meio, início e o fim. E outra coisa... A gente vai fazer um trabalho que, nosso lugar aqui é esse, vamos construir algo pra chegar ali. Eles não podem se iludir com 2 jogos como a torcida se ilude. Não pode ter mudança de rota. Vamos lá. O Cruzeiro, com a SAF, também no início foi... oscilou, como todo time que tá em construção vai oscilar, normal. Mas você não via tantas notícias do tipo, o Cruzeiro tá devendo tanto. O Cruzeiro recebeu a comissão de uma venda e não repassou pro jogador, pro empresário do jogador. Teve história também de pagamento, de acordo com aqueles jogadores dispensados que o Ronaldo dispensou. Teve gente lá do lado do Fábio reclamando, teve do lado do Luxemburgo, teve algumas reclamações, algumas decisões que... Mas não teve o principal que o Vasco teve. Primeiro que não teve um lance semelhante ao do Andrei, por exemplo, que não pode. Não pode. Você vendeu o jogador e no mês da venda já tem o pessoal, o staff do jogador já reclamando de falta de repasse. O jogador que tá ali saindo do Vasco, que voltou pra conseguir lá o objetivo de ter as horas internacionais que ele conseguiu com a seleção. Voltou pro Vasco, mas já botando o próprio clube na justiça e tudo mais. Isso aí foi lamentável. E principalmente o discurso... Descolar da realidade, pra mim. Descolar da realidade, acho que... Os influenciadores do Vasco compraram. E acho que influencia o torcedor. Total, assim, pra cima e pra baixo agora. Né? Exatamente. E, assim... Esse negócio de, tudo bem, torcedor. Ninguém tá aqui pra regular torcedor. Mas, assim, chega uma galera aí, começa a fazer musiquinha, porque o patrocinador... Fulano tem... A 777 tem dinheiro pra caralho. Amigo, esse dinheiro pra caralho... você tá achando o quê? A 777 chegou e vai fazer igual o Nationals Bank, na época do Eurico, fez em 2000? Contratar um elenco de seleção brasileira? Não era pra durar 20 anos, durou 5. Né? Porque foi drenado, tudo errado. Agora, aí, por exemplo, qual é a grande diferença? Pega esse feed que você tava na Europa, igual um amigo nosso tava. Sim. Tava na Europa e tava sem celular e tal. Tá, beleza. Tá. Aí, há 2 anos,
você enxerga esse mesmo Campeonato Brasileiro com o Vasco. Esse mesmo roteiro de temporada. O Vasco fazendo frente ao Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca, chegando no Brasileirão com um certo otimismo de que vai fazer um bom campeonato, faz apenas 6 pontos em 10 rodadas, pipoca notícia daqui, dali a colar de venda de jogador, de compra de jogador que você não repassou certa parte do pagamento e tudo mais, beleza. Transporta isso para um ambiente sem SAF. O que mudou? Nada. O que mudou? O discurso é profissional? Ou são bravatos que se assemelham à época do Eurico? Exatamente. Eu não sei se você estava perto de mim. Eu não lembro se eu escrevi isso, eu só falei. Eu falei exatamente isso. O que me preocupa no movimento da SAF dos times que, desse momento, é a do Vasco. Porque nem Ronaldo, nem Textor, nem ninguém que chegou aqui no Brasil chegou antes de assinar prometendo coisas. Isso já me assustou. Porque antes do Vasco aprovar no seu conselho o modo SAF, criar a SAF do Vasco, o grupo 777, encabeçado pelo Josh Wonders, já estava dando entrevista, porque era por de 10, eles iam assumir. O Vasco queria aquele movimento, então dificilmente o conselho ia represar aquilo. E aí a mídia já estava falando com o Josh, e o Josh já dizendo um monte de coisa. Aí me preocupou muito ver o cara falando assim, já falando em números totais, mais de 1 bilhão de investimento. O torcedor, cara, que tá na míngua. Como é que não vai se iludir? Fala pra mim. Que já teve medo de cair pra C. Momentos horrorosos. Fala pra mim como é que o torcedor não vai se iludir. Que vai comprar teu time falando em valores de bilhão. Que daí ele somando o quê? O investimento de 700 milhões por 70% do Vasco, esse foi o negócio. E mais pagamento de toda a dívida, que tava no valor em 500, alguma coisa. E mais reformulação do São Januário para transformar numa arena europeia. Tudo isso vai entrando na cabeça do torcedor como aquela história. Ano que vem não tem mais diferença. O respeito voltou. Aí o cara olha o time de novo, fazendo uma campanha tétrica. Aí o cara surta. A gente viu aí. A galera fazendo manifestação em inglês na porta do negócio. Brasileiro é foda. Então.